Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 3, versículo 19. Diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tomarás. Só até aqui. Poderoso Deus e eterno Pai, já somos gratos a Ti, ó Deus, por muitas coisas. É mais um momento de gratidão que nós temos contigo, porque é o momento do Senhor ministrar a cada coração neste lugar, é o momento do Senhor ministrar nossas vidas, para que possamos entender cada vez mais o Teu propósito para cada um de nós. Por isso, Pai querido, abrimos agora o ouvido do nosso coração, para que o Senhor possa colocar em nós a Tua palavra, a verdade, o caminho, a vida de Jesus Cristo. Por isso, Pai, ilumina nossas vidas nesta noite. Fala conosco, ó Deus. Nos traz a Tua palavra profética, aquela que exorta, que edifica, aquela que consola. É esta palavra que nós queremos ouvir nesta noite. Por isso, Pai, fala conosco. Assim nós te agradecemos. E já te agradecendo por todos os milagres que o Senhor há de fazer durante a ministração dessa palavra e durante o término dessa palavra. Sabemos que hoje o Senhor vai operar maravilhas. Por isso, Pai, nós vamos ser surpreendidos por Ti. E até o final deste culto, o Senhor vai entrar com provisão. Assim nós agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Podemos sentar. Do pó ao pó. Porque viesse do pó, e ao pó tornarás. É o que a palavra de Deus diz. Nós somos soprados, fomos feitos do pó, da terra, e em nós foi soprado um fôlego de vida. Isso foi o início, é o nosso início. A mensagem hoje fala que tudo tem seu fim. Tudo um dia vai acabar. A única coisa que permanece é aquilo que é espiritual, a vida eterna. E segundo as Escrituras, a vida eterna, ela é para os dois lados, tanto para o bem quanto para o mal. Afinal de contas, aqueles que servem a Deus, segundo as Escrituras Sagradas, aquele que se entrega a Jesus Cristo, esses têm a vida eterna, certo? Em vida. Ou seja, vai vir para todo sempre na glória de Deus, o Pai. Porém, aquele que não aceita Cristo, aquele que não tem o Filho, segundo a Escritura, diz que esse também tem vida eterna, mas a vida eterna é para a perdição total. Ao término de mais um carnaval, hoje, 14 de fevereiro de 2018, é mais uma quarta-feira de cinza, onde durante 4 dias, e já no Rio de Janeiro já passam de 4 dias, agora é uma semana, de folia total, de alegria, de felicidade, de dança, de música, de bebida, de comida, de dívida. Tem muita gente hoje endividado, acordou pensando como é que vai fazer para pagar tudo isso que ele depositou, né, para esses dias de folia. Para esses 4 dias acabou, e agora aconteceu que hoje é o dia de cinzas. E o que é a quarta-feira de cinzas? Dá início à quaresma, são 40 dias até a Semana Santa. Então, depois que o carnaval acaba, se conta 44 dias aí, e aí nós temos a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, como é visto pelo mundo cristão. E essa quarta-feira de cinza, ela vem lembrar o homem que o homem não pode estar apegado a essa vida e achar que a felicidade está nessa vida. O homem, hoje, ele é chamado a refletir que nesta vida ele não pode se constituir e ser uma pessoa feliz e realizada nesta vida, porque aqui o homem não vai conseguir. Isso tudo é uma ilusão. E ele tem que ter a consciência de que vida eterna, vida feliz, somente morando no céu. Esse é o significado da quarta-feira de cinzas.
chamar o homem para que ele possa entender que nesta vida ele não pode constituir uma felicidade total e plena. Ele não pode. Ele só pode constituir isso, a sua morada definitiva é no céu. De tudo que ele passa é uma ilusão, inclusive o carnaval. Por isso que essa quaresma, início da quaresma, acontece justamente na quarta-feira de cinzas. Porque a pessoa, ela tem a oportunidade de tudo que ela fez durante as festas, o carnaval, e não só durante o carnaval, mas durante toda a Páscoa do ano anterior, até o dia de hoje, agora, ele tem como pegar todos esses pecados, colocar esse pecado na balança e com indulgências, penitências, ele consegue pagar tudo isso. Então ele vai até a igreja hoje e ele recebe a marca, uma cruz em forma de cinza na testa, e aí as frases que se diz para ele é: convertei-vos e credes no evangelho, porque você veio do pó e ao pó você vai retornar. E de onde saem essas cinzas? Essas cinzas, elas saem da cremação daqueles ramos que no domingo de Ramos as pessoas levam na rua, né? Então, aquelas folhas do domingo de Ramos do ano anterior, elas são guardadas e hoje são queimadas, viram cinzas, acrescenta-se água benta, essa é a fórmula, faz aquele lodo, e é nessas cinzas que é passado na testa de todo cristão. Isso está lá, qualquer aquele católico que for fervoroso sabe disso. E para que isso? Pagar penitências e fazer jejuns por todo o pecado que você cometeu, desde a Páscoa passada até o dia de ontem. Então essas cinzas vêm mostrar a morte da sua vida. E agora você tem a oportunidade de pagar todos esses pecados. Então, se você aproveitou esses 4 dias de folias e caiu na gandaia, calma, não se desespere. Quarta-feira de cinza, você pode ficar livre disso tudo, se limpar dessa culpa, pagar penitências e, com isso, você ficar livre do purgatório. Então, você consegue, nesta quarta-feira, então você paga alguma penitência, você vai ser cobrado para que você possa fazer. Você confessa, e aí vai te dar uma penitência e você faz. E essa penitência vai ser o suficiente para te tirar desse purgatório, se ventura você vai morrer no dia de quarta-feira de cinzas. Porque, segundo a Constituição Romana, diz que ao pura e simplesmente confessar o pecado, isso não te isenta da culpa. Então, quando você peca e você confessa o seu pecado, há algo espiritual que precisa ser tirado, ele precisa ser removido. E só o perdão não é suficiente. Você precisa de pagar uma penitência. Então, por isso que você vê muitos deles pagando penitência, né? Alguns lugares, alguns países são flagelos, né? Outros cortam o corpo, outros fazem voto de jejum, né? Tem pessoas hoje que não penteam cabelo. Na época do meu pai, a minha mãe, a minha avó, elas não penteavam o cabelo, elas não bebiam água, elas passavam o dia todo fazendo penitências para pagar essa quaresma, né? Que antecede. Porque daqui até a Semana Santa, você precisa andar na linha. Você precisa agora ficar quietinho. Você teve 4 dias para pular. Você teve 4 dias para fazer tudo que veio à tua cabeça. Contanto que hoje, quarta-feira de cinza, você compareça à igreja e receba a marca de cinza, pronto. Pratica lá uma penitência, paga uma indulgência, que isso é o que vai te tirar do purgatório. É isso que vai te ajudar no arrependimento. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo não é o suficiente. E nunca foi nessa visão. Jesus Cristo sempre precisou de alguém para lhe auxiliar na salvação.
E não só os santos podem fazer isso. Não é só os santos que podem auxiliar na salvação, mas também as penitências e as indulgências podem te ajudar, e muito. É claro que Roma já deixou isso de lado há algum tempo. Depois da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, um dos reformistas, faz essa reforma através, tudo por causa das indulgências e penitências que eram cobradas por Roma. Quando ele se revolta contra isso, aí sim, a reforma acontece e Roma faz uma contra-reforma. E uma das coisas que Roma faz é justamente isso: parar de pedir as indulgências, proibir isso, para que isso não fusentasse os fiéis, para que os fiéis não viessem se esvaziar das igrejas, porque o estrago foi muito grande na Reforma Protestante. Então eles precisavam tomar alguns cuidados. E isso aconteceu, e foi dessa forma. Mas hoje isso, ainda hoje, isso é feito de forma simbólica. Então quem foi à igreja hoje recebeu o sinal da cruz, recebeu a cruz de cinza na testa. E com isso agora você não vai passar pelo purgatório quando você morrer. Isso, se você for bonzinho, até a próxima sexta-feira santa. Porque durante todos esses 44 dias, você vai ter que fazer jejuns e algumas penitências para que possa se purificar, se limpar. Essa é a finalidade da quarta-feira de cinza, para tirar o teu pecado, para te levar a Deus. Porque, segundo a Igreja Romana, só Jesus Cristo não adianta. Ou seja, o homem pode se justificar sozinho. Segundo a tradição da quarta-feira de cinza, ele não precisa de Cristo para isso. E Cristo, em Lucas, registrou a respeito da quarta-feira de cinzas. No capítulo 12 do livro de Lucas, no versículo de número 16 e diante, Jesus Cristo fala uma parábola de um homem insensato. O homem que acreditou em si mesmo como justificação. Então ele deixa algo para que nós possamos refletir a respeito dessa quarta-feira de cinza. Será que nós, seres humanos, homens, simples mortais, podemos nos justificar diante de Deus? Ou seja, será que nós, seres humanos, depois de 4 dias de folias, ou de todos esses 364 dias que se passaram, da última Páscoa até hoje, de tudo que fizemos, apenas com essas penitências no dia de hoje, e pagando algumas indulgências, podemos nos justificar diante de Deus? Jesus Cristo responde a isso. Com essa parábola ele diz o seguinte, Lucas capítulo 12, verso de número 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, o seu campo produziu com muita abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, o campo dele era muito frutífero, deu muito fruto. Ele olhou e disse, onde é que eu vou colocar tantos bens, tantos frutos? E disse, farei isto. Ele perguntou e ele mesmo respondeu, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco,
esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ó, Jesus Cristo fala uma parábola de um homem que quando olhou para o seu campo disse, olha, tem muito frutos. Tanto que eu não consigo colocar eles adequadamente nos meus celeiros, não cabem. É tanto que transbordam. Para algumas linhas cristãs, isso seria uma bênção. Daqui já faria uma pregação, uma campanha maravilhosa. Então, os celeiros vão transbordar. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Os celeiros transbordarão. Você tem que ter cuidado com as músicas que você canta, viu? É por isso que aqui nós selecionamos o que vamos cantar. Pastor, tem algumas canções que eu não entendo, que eu não conheço. Porque as músicas que a gente canta aqui é para adorar a Deus, amém? E não para adorar o homem. Se não for para glorificar o nome do Senhor, é melhor a gente ficar só calado. Mas alguns cantam. Então os celeiros vão transbordar. Esse texto aqui fala de um homem insensato. Que quando ele olhou, que viu tudo transbordando, ele mesmo pensou e ele mesmo respondeu. Ele disse, eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir outros maiores, para que caibam muita prosperidade que eu mesmo tenho. E aí, ele diz, ele falou com a própria alma dele, olha, ele disse para ele mesmo, olha, minha alma, tem muitos bens aqui, coma, beba, se alegre, brinca, faz o que você quiser, porque os bens que eu tenho aqui é para a vida toda, para uma vida eterna. E não foi assim que as pessoas ficaram há 4 dias atrás? Comeram, beberam, se alegraram, fizeram festas, não queriam nem saber do dia da manhã. Muitas delas hoje estão pensando assim, o que eu fiz? E agora? Muitas delas cometeram coisas que são irreversíveis. Não dá mais para mudar. Outros engravidaram. Outros perderam a vida em acidentes de trânsito, de automóvel. Outros contraíram HIV se drogando. Ainda não sabem do resultado. Mas quando forem fazer um próximo exame de sangue, vão receber uma notícia muito ruim. Porque compartilharam coisas que não deviam. Outros acordaram, não sabem nem aonde estão. E como foram parar ali? Outros perderam o seu emprego, porque abandonaram para passar 4 dias em folia. Porque durante a folia, ninguém pensou aonde ia parar. Ninguém pensou como seria o dia da manhã. Porque quando nós estamos alegres, querido, ninguém pensa no dia da manhã. Nós pensamos apenas no presente, mas o futuro, não. Mas quando você está triste, quando você está amargurado, quando você está necessitado, quando você está em dificuldade, ou como você pensa no futuro, como você pensa no amanhã. Quando você olha para o armário e não tem mantimentos para comer, como você pensa no amanhã. Quando você olha para o salário e vê que não tem mais um centavo para gastar, como você pensa no amanhã? Como? Falávamos de finanças antes de começar essa reunião. Temos um costume de fazer uma economia. E quando nós conseguimos economizar, quando olhamos para a nossa despesa, olha, foi tudo pago, sobrou tanto. Ao invés de nós administrarmos o que sobrou, nós vamos lá e gastamos tudo o que sobrou. Essa é a nossa cultura. É como este homem. Quando ele viu que tinha toda a fartura, ele disse para ele mesmo. É um monólogo, né? A parábola de Cristo, ela é um monólogo, é um homem falando com ele mesmo. Ele diz, olha, se acalma. Com tanta fartura, você tem uma vida maravilhosa. Você não precisa mais de nada. Eu não preciso mais de nada. Meus celeiros estão transbordando, estão fartos. Mas a resposta, o monólogo é terminado.
uma resposta do próprio Deus, dizendo: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E se hoje vierem pedir a tua alma, para onde você vai? Essa aqui é a pergunta. Porque há 4 dias atrás, você sabia onde você estava. No meio de um bloco, dentro de uma escola de samba, num baile de carnaval, numa festa de rua. Você estava feliz, porque ninguém vai pular carnaval triste. Ninguém. Se chegar lá triste, bebe alguma coisa, se droga, se injeta alguma coisa no corpo, e você consegue ver a adrenalina fluindo no seu corpo, e aí você vai lá e se entrega totalmente. Ninguém vai triste. Então você não fez essa pergunta. Mas para alguns hoje, nessa quarta-feira de cinza, Deus deve ter feito essa pergunta: tolo, e agora? Se eu te chamar no dia de hoje, para onde vai a tua alma? A mesma alma que se regalou, a mesma alma que comeu e se alegrou, para onde vai essa alma? Essa é a pergunta. Porque o que ficou do carnaval foi a dor, foi a dívida, foi aquilo que não pode mais ser mudado, foi um assassinato, foi um homicídio. Quantas pessoas não perderam a vida nesse carnaval? Quantas pessoas saíram das suas casas andando, felizes, e hoje estão no leito de hospital, não podem mais andar, perderam a coordenação motora, uma bala perdida, atingiu uma medula, e agora vão ter que estar de cadeira de roda para a vida inteira, e devem estar pensando assim: por que que eu fui sair de casa e não ouvi a minha mãe? Por que que eu não ouvi o meu pai? Se eu não tivesse feito isso, isso não estaria acontecendo. A vida, querida, é um suspiro. A vida, ela pode ser ceifada a qualquer momento. E se a sua vida for ceifada a qualquer momento, a pergunta é: se pedir a tua alma hoje, para onde é que tu vais? Você vai ter uma vida eterna com Deus? Ou vai ter uma vida eterna com o diabo? Com quem você vai passar a eternidade? Será que essa indulgência, essa penitência da quarta-feira de cinza, verdadeiramente vai te salvar? Será que é isso que vai te livrar, que vai colocar a tua alma para ter uma vida eterna com Deus? Só as Escrituras podem responder. João, capítulo de número 14, o próprio Jesus Cristo vai responder para cada um de nós. O que acontecerá se ainda hoje pedires a tua alma? Será que as penitências da quarta-feira de cinza vão poder te salvar? João, capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está respondido. Não será a quarta-feira que vai te salvar. Não serão as penitências, muito menos as indulgências. A única coisa que, se tua alma for pedida hoje, que possa te salvar, chama-se Jesus Cristo. Só Ele, mais ninguém. Porque Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O ser humano, ele não pode se justificar sozinho. Precisamos de Cristo. Não é uma cinza em marca de cruz na minha testa que vai me levar a Deus. Isso não vai. Isso é apenas uma simbologia humana. Dogmas humanos, costumes de homens, que não vai te levar a lugar nenhum. Mas as pessoas acreditam que se eu for lá, nesta quarta-feira de cinzas, e pedir perdão por tudo que eu fiz, agora a minha alma está salva.
não passarei mais pelo purgatório. As Escrituras diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse encontrará misericórdia. Nós não podemos simplesmente receber uma marca na testa e achar que estamos livres. Até porque o purgatório ele nem existe. Mas Jesus Cristo diz que é através do caminho, da verdade e da vida. Ele diz, eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos 3 passos para seguir. É através desses 3 passos que nós possamos ter os nossos pecados perdoados e ter uma vida eterna com Deus. No caminho, ele diz que ele é o caminho. E por quê? Porque ele é o único que nos conduz à salvação. Filipenses 2, verso 9. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo diz que ele é o caminho, porque ele é o único nome ao qual você pode se apegar. E é o único nome ao que pode nos conduzir de volta para Deus. As cinzas da quarta-feira não vai te conduzir a Deus. Não vai. Somente Jesus Cristo. O texto de Filipenses diz que é através do nome dele. Ou seja, você precisa confessar o nome de Jesus. Que ele é o Senhor. Para que isso possa acontecer, você precisa cumprir o primeiro passo. Ou seja, andar no caminho. Porque Jesus Cristo é o caminho. O caminho que nos conduz a quem? A Deus. Então é através do nome dele. É clamar o nome dele. Não existe outro nome. Não existe nenhum tipo de objeto, de conduta ou de caráter que possa te levar a Deus. Não existe. Para que você possa verdadeiramente atingir o coração de Deus e ter vida eterna e vida com abundância, vida eterna em Deus, você precisa do caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Mas ele disse que não é só o caminho, ele disse que também ele é a verdade. Jesus Cristo também é a verdade. Porque é através dele que conhecemos Deus. Não tem como conhecer a Deus se não for através de Jesus Cristo. Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Jesus Cristo é a verdade, que nos leva a Deus. E de que forma que Jesus Cristo nos leva a Deus? Pela palavra. Sem a palavra, você não vai até Deus. Eu sou bom. Ok, eu pulei. Eu brinquei meu carnaval, respeitando o próximo. Eu não feri ninguém. Então eu sou um cara bom. Eu sou uma pessoa legal. Eu não atrapalhei, eu não matei, eu não feri ninguém. Olha, eu sou tão bom que durante o carnaval uma senhora deixou cair a bolsa dela e tinha dinheiro. Na mesma hora eu peguei, corri atrás e devolvi. Ela nem percebeu. Então eu sou do bem. Você já deve ter ouvido muita gente falar que é do bem. Olha, eu não vou à igreja, mas eu sou do bem. Eu faço coisas boas.
Eu não desejo o mal de ninguém. Eu não tomo as coisas de ninguém. Eu bebo com meu dinheiro. Eu fumo com meu dinheiro. Não roubo ninguém. Eu ajudo as pessoas. Tem um lar de caridade ali que eu sempre faço doação. Eu sempre deixo lá a minha contribuição. Deus não se agrada de mim? Não, não se agrada. Porque não é dessa forma que você conhece a Deus. É pela palavra. Para que você possa conhecer a Deus, você precisa entender das Escrituras. Porque é elas que vão te apontar o Deus verdadeiro, o Deus da criação. Porque nela que está contido os seus mandamentos. E é nela que diz que salvação somente através de Jesus Cristo. O homem não pode se justificar. O homem não tem como se justificar. Por si só, não dá para você fazer boas obras para que você possa morar com o céu, com Deus. Isso não é possível. Não é através de obras, é pela fé. É crendo em Jesus Cristo como seu único Salvador. É somente Ele que vai estreitar esses laços. É Ele que vai encurtar este caminho. É essa reta que é Cristo, que vai unir esses dois pontos, nós e Deus. E é através das Escrituras que nós conhecemos a verdade. Estamos encobertos por tradições e mentiras há mais de 2000 anos. Acreditando em verdades e mentiras que podem mudar a sua vida e não vai. Você está ouvindo essa mensagem. Te enganaram durante todo esse tempo. Você não vai ser justificado com cinzas, amigo. Você só é justificado com sangue, e o sangue de Jesus Cristo, o único Salvador. Se alguém disse para você que com penitência e com cinzas você consegue apagar o que você fez em 4 dias, isso não vai acontecer. Não vai. Você está sendo enganado. Há um espírito do anticristo. E é ele que está tentando te enganar. Tirar o sangue de Jesus Cristo é a maior blasfêmia que o ser humano pode fazer. E tem muito cristão fazendo isso, trocando o sangue de Jesus Cristo por muito mais do que cinzas. Uns por dinheiro, outros por cargos. E outros, vai lá saber Deus pelo que está trocando. Indulgências. Muitas indulgências estão sendo praticadas no meio cristão e a pessoa nem percebe. Não tem como você apagar se não for através da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Mas ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade. Mas também ele é a vida. E por que Jesus Cristo é vida? Porque Ele é quem gera a vida em cada um de nós. Sem Jesus Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Para que nós possamos ter vida novamente, precisamos de Jesus. Porque Ele é a vida. João, capítulo de número 6, versículo de número 27. Jesus Cristo diz as seguintes palavras: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o que o selou, é o que a palavra diz, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus responde e diz: a obra de Deus é esta, que creias naquele que Ele enviou. Quer fazer a obra de Deus? Você precisa crer em Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que Ele é a vida. Muitos trabalham pela comida que perece, ou seja, pela força do seu próprio braço.
Nós trabalhamos pelo carro, pela casa, pela comida, pelas roupas. Jesus Cristo diz que isso não basta. Você precisa trabalhar pelo alimento que não perece. E que alimento que é esse que não perece? É aquele que te dá a vida eterna. E quem é esse? Ele diz, sou eu. Sou eu, Jesus Cristo. Se você quer ter vida eterna, você precisa de Jesus Cristo, querido. Não tem outro. Não dá para negociar isso. Sem Cristo, sem Pai. Sem o Filho, sem Deus. Um está ligado no outro. Não dá para separar os dois. Se você não tiver o Filho, você não tem o Pai. Você não chega a Ele. Há uma barreira. Há um precipício que só Jesus Cristo consegue preencher esse lacuna. É Ele que faz essa ponte. Ele é o caminho para essa ponte. Ele é a verdade contida nessa ponte. Ele é a vida que está nessa ponte. Então, para que você está preocupado com a comida que perece, ele diz, você precisa de uma que não perece. Homem não pode te dar aquela que o Pai selou, ele disse. E quem foi que ele selou? A mim. Eu sou o Filho. Porque eles não entendem. E eles ainda perguntam, mas Senhor, como faremos para executar essa obra de Deus? Que obra é essa aí, que não é a comida que perece? Que comida é essa? Não entendem. Tem muita gente que não entende. Precisa desenhar, para ele poder enxergar. Está na casa de Deus e não entende. Está brincando com Deus. Eu vou pular o carnaval. Quarta-feira eu vou na igreja, peço perdão a Deus e está tudo certo. Será? Será que o coração já não voltou mudado e diferente? Será que Deus vai aceitar um perdão que talvez não saia mais, ou que não esteja saindo do seu coração? Será que agora não ficou automático? E agora você entende de que qualquer coisa você pode fazer, contanto que haja uma quarta-feira de cinza, está tudo bem. Contanto que eu receba a marca da cinza na testa, olha, está tudo bem, porque ao receber esta marca, eu estou livre desse purgatório. Eu também vou ter essa vida eterna. Estão te enganando. Jesus Cristo é só o caminho. Jesus Cristo é só a verdade. Jesus Cristo é só vida. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aleluia. Estão te enganando. As cinzas da quarta-feira não vai apagar as suas transgressões. É Jesus Cristo. Quem não tem Cristo, não tem vida. Vida eterna com Deus, só em Cristo. Qualquer outra vida eterna que não seja em Cristo é para a condenação eterna, com cinzas e tudo. Com marca de cinza ou sem marca de cinza, se não tiver Jesus Cristo, não vê o Pai. Porque existe uma ira de Deus sobre a humanidade. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Existe o quê? Uma ira de Deus. Pastor, vivemos pela graça. Não existe mais ira nenhuma. Agora nós estamos em Cristo Jesus. E se pecarmos agora, somos perdoados. E é verdade. Você está coberto de razão. A Bíblia diz que todo aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia. Jesus Cristo, Ele é o advogado. É Ele que é o paracleto.
É Ele que intercede diante de Deus, nós estamos vendo isso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É verdade. Mas existe a ira de Deus, e ela está baseada no texto que acabamos de ler. João diz que a vida eterna de Deus está no Filho, está escrito. Acabamos de ler o texto da primeira carta de João, no capítulo 5. A vida de Deus, a vida eterna de Deus está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, o que acontece com esse que não tem o Filho? João, capítulo de número 3. A resposta está aqui. Se você ficou curioso, eu também. Então, João, capítulo de número 3, no versículo de número 36. Pastor, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Não é o suficiente. Deus é muito bom. Deus é comigo, na minha vida. Eu faço as minhas orações e preces. E antes da escola entrar nessa avenida, nessa noite, nós oramos o Pai Nosso. Antes do bloco sair, nós fizemos uma corrente de oração. E aí dizemos, fé em Deus, aleluia, glória. E fomos para a avenida, sentimos a presença de Deus. Isso não é suficiente? Eu acho que não. Primeiro que você está clamando a Deus no lugar errado. Primeiro, que você tem que se santificar para ver a Deus. A Bíblia diz que aquele que não se santifica, e santificar é se separar. Não adianta nada você ser crente se você não se separa, se você não se consagra. Tem que se consagrar para ver Deus. Não basta ter carteirinha, tem que participar. Pastor, eu acredito em Deus. E daí que você acredita em Deus? Tiago fala que até os demônios acreditam, e tem que acreditar mesmo. Ele é real. Acreditar em Deus não vai te salvar. João 3, verso 36. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Ok. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Estão te enganando. As cinzas que estão colocando sobre a sua vida está atraindo a ira de Deus. Você não está sendo abençoado. Você está sendo enganado. Você precisa de Jesus Cristo. Porque se não for através de Jesus Cristo, a palavra diz que a ira dele permanece. Ou seja, ela nunca saiu de você. Deus está muito irado. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do caminho, você precisa da verdade e você precisa da vida. Vida eterna com Deus, só em Jesus Cristo. Só crer em Deus não é o suficiente. Deus é o que sustenta esse universo. E pela sua palavra ele criou tudo. Jesus Cristo foi o que morreu na cruz. E agora é ele que nos leva de volta para Deus, porque um dia pecamos. E isso nos afastou de Deus. E o Espírito Santo de Deus, esse é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Se você ainda não está convencido disso, é porque o pecado está te consumindo. É que a justiça está falhando e que o juízo está bem perto. Se você ainda não está convencido disso, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não habita em você. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habitar em você, você vai ver que cinzas
somente no dia em que eu morrer. Porque abrimos essa mensagem falando que do pó nós viemos e ao pó retornaremos. E quando isso acontecer, quando Deus pedir a tua alma, para onde ela vai? Comiam, bebiam, se alegravam e festejavam. Mas um dia acabou. E agora? Para onde vai a tua alma? Vamos supor que tudo isso seja folclore, que toda essa história de salvação seja conto da carochinha. Quando chegar no final, o que vai acontecer? Bom, se for uma história da carochinha, não vai acontecer nada. Porém, aqueles que seguiram os mandamentos de Deus e continuaram olhando para Cristo, para o caminho, para a verdade, para a vida, vão chegar no final disso tudo, pelo menos tendo uma vida digna. Agora, vamos supor o contrário. Vamos entender que isso seja verdade. Quando chegar lá no final, o que você vai fazer? Talvez seja tarde demais. Cinzas, querido, não vão te salvar. Não é com a marca de cruz na sua testa que isso vai te livrar. O que você precisa é do sangue do Cordeiro, sangue vertido na cruz. Aquele ao qual nos limpou, nos curou, nos remiu e nos edificou e nos reconciliou com o Pai. E agora nós temos caminho aberto a Deus através de Jesus Cristo, porque Ele pavimentou o caminho através da sua verdade. Ele nos trouxe a vida. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Coloque-se de pé. Glória. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Meu Aleluia. Deus, o apóstolo Paulo escreveu, Senhor, que agora, a partir de agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Querido, essa é a marca que você tem que ter na tua vida. A marca de Cristo. Não a marca de cinzas, né? As cinzas do pecado, as cinzas da morte, mas as marcas de Cristo. A marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus, que todos nós possamos, ó Deus, ter a marca de Cristo, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre os nossos corações, ó Deus, em todo o nosso corpo, ó Pai, em nome de Jesus, nós possamos compreender a verdade que está em Cristo Jesus, a vida que só há em Cristo Jesus, ó Pai, porque Ele é o único caminho que nos conduz até o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa ficar gravada no nosso coração, ó Pai, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, ó Pai, que o Senhor possa continuar falando conosco, ó Deus, quando nós sairmos daqui, que o Senhor fale conosco, ó Deus, na condução, no transporte, ó Pai, que o Senhor fale conosco na hora que nós fecharmos a porta do nosso quarto, ó Deus, para orarmos, para falarmos contigo, ó Deus, em nome de Jesus, guarda-nos de todo mal, livra-nos de todo mal, leva-nos em segurança, guardados, ó Deus, debaixo das tuas asas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que assim seja feito, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, esteja com você, não somente hoje, mas desde agora e para todo sempre. Amém? Graças a Deus, aplauda o Senhor.